Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Sejam bem-vindos a mais uma atividade dos educadores da Seichonoye, da Superintendência dos Educadores da Seichonoye. Muito obrigado pela sua participação. É a primeira vez que você participa conosco? Então, aproveite, coloque a sua localidade, de que regional você é, de que estado você é. Aproveite porque nós queremos saber, conhecer os nossos amigos que estão do outro lado da tela. Muito obrigado. E se você já participa das nossas atividades, o nosso muito obrigado. Coloque também a localidade que você é aí no chat. Eu, particularmente, quando estou em casa, adoro participar também no chat. Eu entro e já coloco, né? Regina Lúcia de Lima Silvério, Regional São Miguel Paulista, Núcleo de Itaquera. É muito importante para nós saber de que localidade você está assistindo às nossas atividades, as atividades dos educadores da Seichonoye. Então, mais uma vez, queridos amigos, sejam bem-vindos à nossa atividade. Hoje teremos como tema, vamos falar sobre a convivência harmoniosa com todos os seres. Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. Vamos estudar como tema a grande harmonia se estabeleceu sobre a Terra. E para tanto, nós vamos estudar acompanhando os ensinamentos do Sagrado Mestre Seicho Taniguchi com o livro Viver com Alegria. Vamos estudar também alguns trechos do Canto em Louvor à Natureza do Supremo Presidente Masanobu Taniguchi. E como não poderíamos deixar de mencionar, vamos estudar também alguns trechos do Pedagogia da Seichonoye do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Vamos também, olha, hoje temos bastante livros para estudar. Vamos estudar o Educação do Filho de Deus, do professor Keino Kanuma, alguns trechos também. E vamos mencionar alguns trechos da revista do mês de fevereiro, revista Seichonoye Mulher Feliz do mês de fevereiro, que traz um tema sobre coexistir com a natureza. Todos somos um. Fantástico. Então, vamos lá no nosso estudo maravilhoso. E deixe os seus comentários aí no chat também, se você tiver alguma dúvida, quiser alguma resposta dos educadores da Seichonoye, pode fazer o seu comentário no chat e vamos então começar a estudar com bastante alegria, com bastante disposição. Muito obrigado. Então, o nosso tema, a grande harmonia se estabeleceu sobre a Terra.
Ao longo do nosso estudo, nós vamos entender o quão fundamental é a harmonia, que tanto nós falamos na Seichonoye, né? Em nosso viver, o quão importante é a harmonia em nosso viver, em nossas relações sociais e saber que o que nos rodeia é o desdobramento da sublime vida de Deus. Então, vamos analisar a questão da harmonia sobre várias situações. Então, nós vamos começar com o livro Educação do Filho de Deus, volume 1, e nós vamos estudar alguns trechos que estão nas páginas 188 a 189. Eu vou seguir aqui no meu roteiro, mas quem tiver o livro pode acompanhar também, fazer as suas marcações, que está tudo registrado lá. E o que consta, o que nos fala, então, o professor Keino Kanuma? Ele cita que o lar é a academia de treinamento espiritual. Então, o nosso lar é uma academia de treinamento espiritual. E o professor Keino Kanuma fala, realmente o lar desempenha o papel da academia de treinamento espiritual na vida. Aquele que não vive em harmonia com os pais não consegue manter um relacionamento harmonioso com os superiores, também no trabalho. O relacionamento conjugal reflete-se no relacionamento com os colegas de trabalho, de grau hierárquico bastante próximo, como encarregados e subchefes. E o relacionamento com os filhos reflete-se no relacionamento com os subordinados. No caso do professor, o seu relacionamento com os filhos reflete-se no seu relacionamento com quem? Com os alunos. E aqui eu vou pedir licença para contar um breve relato de um ocorrido em sala de aula, no 8º ano. Eu entrei para a segunda aula do dia, só para comprovar isso que o professor Keino Kanuma está nos falando. Eu entrei para a segunda aula do dia e, de repente, quando eu entrei e falei bom dia, um aluno me insultou, falou um palavrão, falou, nossa, lá vem aquela professora, e soltou uma pérola, né? E, de repente, a sala toda ficou assustada, porque não houve motivo, a professora estava chegando na sala alegremente. E eu até falo, né? Nossa, como é importante esse ensinamento que nós temos da educação da vida. Porque aí eu me mantive calma e já com os ensinamentos da educação da vida, eu fui procurar saber o que é que tinha acontecido, o que estava acontecendo. E logo quando eu falei com ele, ele falou, desculpa, professora, é porque hoje cedo eu briguei sério com a minha mãe. Eu fiquei muito irritado com a minha mãe. Então vejam, ele ficou irritado com a mãe, brigou com a mãe lá em casa e ele veio então e insultou a professora. E aí quando nós descemos para conversar, porque ele ficou um pouquinho abalado com o ocorrido, com a situação, embora eu me mantive calma, nós nos descemos até a diretoria, foi bom que nós tivemos oportunidade de conversar, ele abriu o coração com a diretora também, soubemos o que tinha acontecido lá na casa dele, saber a história de vida. E o interessante é que eu pude conversar bastante com ele, falar de amor aos pais. E na oportunidade que eu tive de conversar com a mãe, eu fui falar da importância do diálogo entre pais e filhos, né? Para que a mãe conversasse também com o filho, com os problemas que estão acontecendo no lar, para que os dois pudessem, então, estar em harmonia, não só com ele, mas com todos os filhos e tudo mais. Então, veja a importância desse ensinamento para nós, que ele é muito prático, né? E voltando aqui no professor Keino Kanuma, no livro, ele cita também que a vida é como um planetário. Olha que lindo! O planetário tem a sua abóboda repleta de pequenos orifícios, de onde se projetam luzes brilhantes, que correspondem às estrelas que brilham no céu.
Olha, fantástico essa comparação do professor Keino Kanuma. E aí ele continua, da mesma forma, projetam-se na vida social todos os problemas ocultos existentes no lar. Então, mesmo que você não diga para ninguém, estes problemas de desarmonia no lar vão aparecer na nossa vida social, como diz o professor Keino Kanuma. E ele fala, verifica-se que tudo é reflexo da nossa atitude mental, da atitude mental da pessoa, né? Já que estamos falando em harmonia, nós temos que falar da questão da harmonia no lar. Tudo é um. O lar é onde primeiro devemos exercitar a prática do autocontrole. Não é para chegar em casa, agora cheguei em casa, eu posso falar o que eu quiser, posso usar palavras indevidas, não. No lar é a academia da vida, porque nós vamos então aplicar todas as coisas boas, né? Ter postura de verdadeiro filho de Deus. A harmonia no lar é a base para uma vida feliz. A harmonia no lar é a base para uma vida feliz. Vocês já se viram em situações como esta, de desarmonia? Né? Se desejarem alguma orientação pessoal sobre estas questões, tiverem algumas dúvidas, tem alguma questão mais delicada a ser resolvida e quiserem enviar um e-mail para que você tenha uma orientação pessoal à luz da educação da vida, à luz dos ensinamentos da Seicho Noye, anote o e-mail que está passando, né, no chat, para que você então possa enviar um e-mail para nós e ter uma orientação à luz dos ensinamentos da Seicho Noye. Isso é muito importante para que você possa resolver estas questões. E também sabemos que o elogio, a oração, o perdão são caminhos para viver a grande harmonia em todas as áreas da nossa vida, né? Então, o elogio, a oração e o perdão. Vamos colocar, vamos dizer, não vamos dizer esta ferramenta, mas essas ações na nossa vida prática para que possamos realmente viver em harmonia com todas as pessoas, coisas e fatos. Pois bem, também lembrando, né, a revelação divina da grande harmonia cita sobre a importância de nós agradecermos, né? Agradecer a todas as pessoas, a todas as coisas do céu e da terra. E Regina, por que eu tenho que agradecer? Para que agradecer? E olha, porque o sentimento de gratidão desperta o quê? O amor. né? Somos todos um perante Deus. Aprofundamos nossa consciência de unidade com Deus. Deus se revela quando houver a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. E a desarmonia, ela nasce da onde? Do ego, né? A desarmonia nasce do ego. O amor e a sabedoria, são elementos fundamentais para que, através da mútua cooperação, se estabeleça a grande harmonia. Então, vamos agradecer a todas as pessoas, a todas as coisas do céu e da terra. Mas esse agradecer, como diz na Sutra Sagrada, né, que lemos todos os dias, não é um agradecer da boca para fora, é um agradecer do fundo do nosso coração. É um agradecer que quando nós estamos com o verdadeiro sentimento de gratidão, nós até choramos de tanta emoção, de tanta realmente gratidão que brota no nosso interior, porque aí nós sentimos que nós somos unos com todas as coisas do céu e da terra. Agora, vamos estudar os trechos e saber, né, o que o professor, o sagrado mestre Seicho Taniguchi, nos diz neste maravilhoso livro, Viver com Alegria. Falamos da importância da gratidão, do agradecer. E já no primeiro capítulo deste livro, o sagrado professor Seicho Taniguchi, ele coloca como título Obrigado, Planeta Terra. Na página 15,
do livro. Então, agora vamos aprender, já que sabemos da importância da gratidão, da harmonia no nosso lar, vamos expandir mais um pouco e vamos falar da gratidão às demais coisas do universo. Então, vamos começar com o planeta Terra, junto com o estudo do professor Seiichi Taniguchi, na página 15 do livro. Então, ele fala, né, cita ali no livro, um subtítulo com o nome de Escola Terra. E olha o que o professor nos diz, professor Seiichi, o sagrado mestre Seiichi Taniguchi. Todas as pessoas nascem de pai e mãe. Por isso, costuma-se dizer, somos gerados por nossos pais. Do ponto de vista físico, isto é verdade, mas a nossa vida, que é a nossa natureza divina, foi criada por Deus, com a máxima perfeição. Portanto, é lógico dizer, o ser humano é filho de Deus. Nós da Seichonoye não consideramos o ser humano como um simples corpo carnal. Acreditamos que a sua essência é a vida imortal e que essa vida vem a este mundo alojada temporariamente no corpo carnal, a fim de realizar um aprendizado. Por isso dizemos que somos todos alunos na Escola Terra e o corpo carnal é o uniforme da Escola Terra. Então, estamos todos de uniforme, o nosso corpo carnal representa o nosso uniforme aqui na Escola Terra. E como é que nós estamos cuidando deste uniforme, não é? Olha que interessante. E numa escola nós vamos aprender bastante. E aí na página 16 e 17 do livro Viver com Alegria, o sagrado mestre Seiichi Taniguchi, ele coloca um outro subtítulo, tudo e todos nos ensinam. Então, se nós estamos na Escola Terra, já estamos com o uniforme, que é o nosso corpo carnal, então vamos aprender bastante na Escola Terra. Nascer significa ingressar na Escola Terra. Quando nascemos, fazemos a nossa matrícula na Escola Terra. Todos estão matriculados aqui. E isso é motivo de exultação da alma. Nesta ocasião, tudo que ela vê e ouve lhe parece o quê? Maravilhoso, diz o professor Seiichi Taniguchi no livro, né? Então, aqui eu parei e refleti bastante. Então, quando nós nascemos na Escola Terra, tanto os nossos pais como a nossa alma, ela fica maravilhada com todas as coisas que ela está aprendendo aqui. E na pedagogia da Seichonoye, nós também estudamos a importância desse maravilhar-se com todas as coisas do céu e da terra. E aí eu peço aos senhores um instante para que nós possamos ler aqui no livro Pedagogia da Seichonoye, na página 137, o quão bonito é a importância, né, de nós sabermos que nós nunca podemos perder este encantamento. E aqui no livro, o professor Masaharu Taniguchi, no livro Pedagogia da Seichonoye, nos diz, na verdade, todas as pessoas, sem exceção, tiveram uma fase em que se maravilhavam e vibravam diante de tudo que vissem. Esta fase é a infância. Vamos entender. A maior infelicidade do homem é o fato de tudo lhe parecer natural. E daí que começa o retrocesso da vida. Crianças e jovens, pasmem-se diante de todos os fatos. Maravilhem-se diante da fantástica vida que age por trás de todos os fenômenos. Se virem uma flor, maravilhem-se com a força fantástica que a fez desabrochar. Fiquem admirados com a força que mantém vocês vivos. Ah, Regina, mas aqui o professor Masaharu Taniguchi está falando para crianças e jovens. Mas no parágrafo seguinte,
ele nos dá uma lição. Crianças e jovens e também adultos e idosos, não se deixem enganar pela medicina que diz: você está vivo simplesmente porque o seu coração está batendo e morrerá se o seu coração parar. Não considerem a fantástica vida como um fenômeno comum. A medicina sabe que o coração bate, mas não sabe por que ele bate. Não sabe também de onde vem a vida. É ainda muito cedo para deixarem de se pasmar, ou seja, de se maravilhar. Então nós, essa dica vai para todos, crianças, jovens, adultos, idosos, vamos nos maravilhar com as coisas que nos rodeiam, Vamos agradecer bastante. E voltando para o ensinamento do sagrado professor Seiichi Taniguchi, no livro Viver com Alegria, ele prossegue falando: entretanto, no decorrer do tempo, a pessoa perde a pureza mental de criança, Vai ficando adulto, vai ficando idoso. E o que diz lá o professor Seiichi Taniguchi, o professor Masaharu Taniguchi, a pessoa deixa de se admirar com todas as coisas do céu e da terra, Deixa de se sentir grata e maravilhada. Então, vamos agradecer, vamos ver tudo com olhos de Deus, com olhos de encantamento. Se sentir grata e maravilhada com as bênçãos recebidas e insatisfeita passa a se lamentar e reclamar. Então vejam, por isso que nós aprendemos na Seichonoye essa prática tão maravilhosa que nós incorporamos no nosso dia a dia, de agradecer com sinceridade a todas as coisas do céu e da terra. Mas é preciso saber que voltando aqui, corrigindo, mas é preciso saber que mesmo a dificuldade ou o contratempo é uma matéria da escola da vida e está nos ensinando algo. Até a dificuldade, até as coisas que não são tão agradáveis na nossa vida, ela está nos ensinando. Tudo que ocorre na vida é uma grande lição, diz o professor Seiichi Taniguchi. Na escola da terra, não cabe apenas às pessoas a função de ministrar ensinamento e disciplina. Animais, plantas e todos os seres que existem na natureza nos ensinam algo. Por exemplo, as flores que desabrocham no jardim, nos jardins ou nos campos, nos estimulam o senso de belo. Elas nos permitem apreciar a sua beleza sem nada exigir em troca. Muitas delas dedicam-se inteiramente a nós, proporcionando-nos frutos e sementes. Elas nos ensinam a manifestar a beleza e também proporcionar benefício e alegria aos outros. E aqui eu peço mais uma licença para dar uma outra vivência. Outro dia fui à casa de uma tia querida e ela falou: Regina, o meu pé de acerola está carregadinho. Você gostaria de levar acerolas? Eu falei: nossa tia, que maravilha! Nossa, eu vou ter oportunidade de colher acerolas. E foi muito divertido poder colher as acerolas na casa da tia e depois, na semana, tomar um delicioso suco de acerola. A outra vivência foi uma preletora maravilhosa que foi até a casa da irmã, colheu jabuticabas e eu fui agraciada com um saco de jabuticabas também. Ela não só distribuiu a mim, como distribuiu aos outros amigos também de nossa regional, ganhamos jabuticabas e eu tive a oportunidade de comer as jabuticabas e até mesmo aprender a fazer uma geleia de jabuticaba. Então vejam, gente, como os frutos e as sementes, elas que estão nos proporcionando o quê? A alegria.
felicidade, né? Então, com tudo e com todos, nós estamos aprendendo. Na página 18, o sagrado professor Seitu Taniguchi, ele continua dizendo, florestas, bosques, arbustos e campos que existem em várias regiões da Terra possibilitam manter-nos vivos, oferecendo de graça ainda o nosso precioso, gente, oxigênio. Olha, nós estamos rodeados da natureza, portanto é preciso cuidar bem deles, evitando arrancá-los, cortá-los ou queimá-los de modo indiscriminado. E mais adiante, na página 18, diz, além de destruir áreas verdes, a humanidade vem poluindo mares e rios, causando a morte de grande quantidade de peixes. São coisas para nós analisarmos bem estas questões. E na página 19, consta, muitos problemas têm surgido nos últimos tempos. Pode-se dizer que são sinais de alerta que o planeta Terra está emitindo para a humanidade. Muitos alertas, e nós já estamos conscientes disso, né? E no livro Viver com Alegria, o sagrado professor Seitu Taniguchi, ele nos diz que isso tudo é a lei de causa e efeito. Então é mais um subtítulo que nós temos no livro. Lei de causa e efeito. É a prestação de contas, né? A vida terrena é regida pela lei de ação e reação. Por exemplo, se causarmos danos às pessoas ou aos animais, acabaremos sofrendo danos na mesma proporção, né? E sobre estes danos, quero apresentar aos senhores a revista, né? Seicho no Ie, Mulher Feliz, do mês de fevereiro. Tem um artigo a partir da página 12 que está falando sobre estas questões, sobre os problemas que nós estamos enfrentando e o que podemos fazer. Então leiam, meus amigos, com bastante carinho, com bastante atenção, para que nós possamos ter consciência do que está ocorrendo no mundo, tá bom? E como o título da nossa revista, né, nós coexistimos com a natureza. Todos somos um. Então, é essa consciência que nós estamos tendo agora. Quem não tem, nós vamos começar a enxergar estas questões com os nossos olhos espirituais, né? E o Sagrado Mestre continua nos dizendo, né, da importância de nós vivermos com harmonia. Então, no livro, na página 20, nós temos lá um outro subtítulo que é Precisamos viver em harmonia. E ele volta a chamar a Escola Terra, né? A Escola Terra ministra de modo minucioso e claro o ensinamento de que o ser humano não deve ferir ou matar os seus semelhantes, nem os animais e vegetais. Na página 21 ele diz, de modo geral, a reação às agressões que os homens praticam contra a natureza não deve diretamente, né, não vem diretamente daquilo que foi agredido, mas a lei de causa e efeito se cumpre infalivelmente. Maus tratos trazem maus resultados e bons atos trazem o quê? Bons resultados, nos alerta o sagrado professor Seitu Taniguchi. Então, quando o homem destrói a natureza, ele está num processo de autodestruição, né? E na página 28, ele fala viver em harmonia com os animais. E no intervalo entre as páginas 21 e 28, ele fala sobre a importância da alimentação. Mas hoje nós vamos falar com o foco na questão da harmonia com a natureza, e aqui nós vamos citar a harmonia com os animais. E o professor Seitu, o sagrado professor Seitu Taniguchi, nos diz, a terra, que é a escola da vida, não pertence apenas aos seres humanos. É lugar onde coexistem
seres vivos de todas as espécies. Animais grandes e animais pequenos, devemos tratá-los com carinho, procurando não lhes causar danos. Na página 29, ele fala: não maltratar animais é um ensinamento que os pais devem ministrar aos filhos pequenos antes mesmo que eles ingressem na escola. Permitir atos de maldade contra animais é contribuir para que a criança se torne cada vez mais cruel. Passe a maltratá-la a ponto de lhe causar a morte, causar a morte até do animal. Por fim, deixe, e a criança, assim ela vai deixar de respeitar até a vida humana. Então, por isso que agora mudamos até a letra da música, Porque da musiquinha infantil que fala, não atire o pau no gato, Quando éramos criança, ouvíamos uma outra versão. Agora, com essa consciência de que todos somos unos, vamos, então, respeitar até mesmo os animais, Porque são seres vivos, Então, se desde cedo a criança aprender a tratar com carinho os pequenos animais, com certeza não se tornará um adulto que pratica atos de maldade. Então, veja que interessante, que lição maravilhosa, Faz aqui para que possamos relembrar através dos ensinamentos do livro Viver com Alegria. Na página 31, continua: a natureza, com suas florestas, campos e etc., é uma escola que nos ensina muitas coisas ao ser humano. Por isso, hoje em dia, fala-se muito da importância da educação ao ar livre. Também as atividades recreativas praticadas ao ar livre são mais naturais que as realizadas nos salões. E aqui é interessante que o professor Sagrado professor Seiichi Taniguchi, ele coloca um relato do professor lá no Japão, um professor japonês, só que ele está na Nova Zelândia, e lá na Nova Zelândia ele está ministrando aulas de japonês. Então, esse professor é um relato que saiu num jornal. Este professor, na sala de aula, lá na Nova Zelândia, os alunos chegam para ele e falam assim: professor, hoje vamos ter aula ao ar livre? E esse professor, a princípio, ele pensa: não vou sair da sala de aula para ter aula ao ar livre com os meus alunos. Mas aí ele pensou bem e falou: vamos então ter aula ao ar livre. Diz o relato que está lá no nosso livro, na página 31 e 32. E quando ele foi ter aula ao ar livre com os alunos, ele fala que foi tão interessante, que foi a melhor aula que ele deu, porque os alunos começaram a perguntar: professor, como que é minhoca em japonês? Professor, como que é tal palavra em japonês? E ele fala que foi tão alegre aquela aula, que ele aprendeu com os alunos, e os alunos aprenderam com ele, e eles aprenderam com a natureza. Então, nesse relato, esse professor que está lá na Nova Zelândia, ele fala: por que então os professores já não aproveitam o planejamento, que nós fazemos um planejamento no início do ano e colocar lá no nosso planejamento que nós vamos ter uma aula ao ar livre, em contato com a natureza. Olha que magnífico! Então, é um relato que está na página 31, nas páginas 31 e 32 do nosso livro, E no CEV, no Ciclo de Estudos da Educação da Vida, nós estudamos também bastante estas questões, E cientificamente, nós sentimos, a importância da nossa ligação biofílica, da biofilia. O que é isso? É o impulso inato
para se afiliar à natureza. Por que os alunos gostam tanto de, quando eles têm aulas, né, externas em contato com a natureza? Por que eles gostam tanto da aula de educação física, né? Porque está em contato com a natureza. Então, nós estudamos no ciclo de estudos da educação da vida sobre a importância das escolas terem mais espaços verdes também. Né? Então, se o amigo ficou curioso, né, venha estudar conosco no ciclo de estudos da educação da vida, né? E nós vamos ter a oportunidade até mesmo de montarmos projetos na qual nós podemos aplicar na nossa escola, poderemos aplicar na nossa casa, falando sobre a importância dessa conexão com a natureza, né? Então, entre em contato com o seu presidente, dos educadores da sua regional, para que você possa fazer, a partir desse ano, a sua matrícula no ciclo de estudos da educação da vida e venha estudar conosco, né? Então, lá nós vamos debater estas questões tão importantes, tendo como base os ensinamentos da Seiichi Noye e também as orientações do Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi. Bom, através dos vários exemplos que estudamos até aqui, percebemos que um grave problema nos afeta e afeta também o nosso planeta. E somente com a colaboração de cada cidadão, o mundo começará a mudar. Então, Regina, o que nós podemos fazer, né? E aí a Seiichi Noye vem falando, né, que nós podemos adotar um estilo de vida que retribua a natureza. Nós recebemos tantas graças, tantos benefícios, tantos alimentos, tanta beleza, que nós temos que olhar para a natureza com os nossos olhos espirituais e um olhar de quem quer retribuir a natureza, cuidar da natureza. Então, também no ciclo de estudos da educação da vida, nós incentivamos os nossos alunos a elaborarem projetos com esta temática e esses projetos vão para as escolas, né? Podem ser aplicados nas escolas ou mesmo em casa, né? E na Seiichi Noye também nós temos, visando estas ações diárias para que possamos mudar o nosso modo de vida, nosso estilo de vida, nós temos os clubes da Seiichi Noye, tá bom? E vocês podem observar aí no nosso chat, onde vai aparecer, onde vocês podem se inscrever nos clubes da Seiichi Noye, tá bom? Então, nós temos o clube de bicicleta, né? O que promove o nosso clube de bicicleta? Um modo de vida com economia de recursos naturais, de baixa emissão de carbono, né? Eu tenho muitos amigos, professores, que vão trabalhar de bicicleta. Eu tenho o privilégio de morar próximo à minha escola, então eu vou a pé, mas mesmo indo a pé, caminhando, a minha escola é bem próxima, caminhando uns 2, 5 minutos, eu tenho oportunidade de observar a natureza, encontrar os meus vizinhos, agradecer, olha que importante, né? Então, aqui nesse clube de bicicleta, além de pedalar, nós vamos estar em contato com a natureza, né? E também diminuindo o impacto ambiental. Temos um clube de horta orgânica que os senhores podem se inscrever, né? Então, promovendo uma vida de dieta alimentar sem carne e de baixa emissão de carbono. Então, eu tive várias oportunidades de estar envolvida em projetos, montando horta na escola, e os alimentos também iam para a merenda. No último projeto que eu participei, nós montamos 80 vasinhos de salsinha que nós plantamos em garrafa PET, e os alunos levaram, cada qual o seu vasinho, e ainda plantamos os vasinhos para todo o corpo docente e discente da escola, né? Então, todos ganharam vasinhos de PET com a salsinha. Então, veja que importante isso. E mesmo em casa, né? Nós estamos incentivando para que as pessoas tenham vasos em casa. Essa tia mesmo que eu contei para vocês que eu fui colher as acerolas, ela tem muitas coisas plantadas onde? Em vaso, né? Então, se você tem um espaço maior, plante.
Se você tem um espaço pequeno, planta no vaso, mas vai dar certo, tá bom? E um outro clube, que é o clube de artesanato. Então, no clube de artesanato, são atividades que enfatizam e expressam também a natureza, com baixa emissão de carbono. Então, nós fizemos na escola um projeto em que uma ONG, né, nós nos alinhamos a uma ONG, e essa ONG, ela pediu o quê? Brinquedos quebrados, para que ela pudesse, então, consertar estes brinquedos quebrados e doar para as crianças. Até os alunos acharam muito estranho, professora, como brinquedos quebrados? E aí, fazendo a entrevista com a senhora que trabalhava na ONG, ela foi nos explicando. Não, nós ganhamos os brinquedos quebrados, são os brinquedos que as outras crianças já não querem mais. Chega aqui na ONG, a gente conserta, né? Se está faltando uma roupinha para a boneca, a gente faz a roupa e depois nós vamos doar às outras crianças da comunidade. Então, ao invés de descartar, nós vamos consertar, reaproveitar e reutilizar estes brinquedos, né? Então, os clubes, eles possibilitam a realização de ações concretas para cultivar um modo de vida saudável, exercitando assim bons hábitos, utilizando as nossas próprias mãos ou também o nosso corpo, né? Então, é um modo de vida que cresce junto com a natureza. Então, aqui nós estamos falando de escola, às vezes o pai, a mãe fica preocupado, nossa, o que eu vou dar de presente para a professora no dia dos professores? Gente, você pode fazer um presente e a professora vai ficar muito feliz. E nós sabemos que os professores, os educadores, eles são muito criativos. Então, a todo momento, nós estamos criando, inventando, reutilizando. Esta é uma prática bem comum nas escolas, né? Agora, né, para finalizar aí o nosso estudo, que tá muito bom o estudo de hoje, nós vamos estudar o canto em louvor à natureza e saber o que o Supremo Presidente, né, professor Masanobu Taniguchi, nos diz no canto em louvor à natureza. Aqui, o canto em louvor à natureza. Maravilhoso. Eu me emocionei bastante. Eu sempre leio o canto em louvor à natureza, mas preparando este estudo, eu fui envolvida assim de uma emoção que eu não tinha sentido antes ao ler, ao interpretar, ao estudar o canto em louvor à natureza, né? Porque são alertas que nós estamos tendo aqui através do canto em louvor à natureza, né? E aqui começa com uma oração. Na página 1 do canto é a oração para visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos. E aí o que me chamou a atenção, estudando aqui para essa atividade de hoje, o verbo visualizar. E me veio à mente, nossa, que magnífico! Na educação da vida, tem uma matéria que nós estudamos, né, com o professor Kenio Kanuma, da educação pela visualização. Então, nós aprendemos a visualizar corretamente a criança, a contemplar a imagem verdadeira desta criança. E eu fui buscar no livro do professor Kenio Kanuma, Educação do Filho de Deus, nas páginas 25 e 26, para trazer aqui para o nosso estudo, para que os senhores possam entender a importância desse verbo visualizar. Não é só um verbo, né? É uma palavra carregada de muita emoção, de muito sentimento. E o professor Kenio Kanuma diz que manifestar aquilo que mentalizamos. Quando nós visualizamos, nós estamos manifestando aquilo que nós estamos mentalizando. E ele diz, visualizar é criar. Regina, então não é um simples ver? Não. Visualizar é criar. Ou ver é exteriorizar. Contemplar sempre o verdadeiro é a chave da educação. Contemplar sempre o verdadeiro é a chave da educação. Guardem isso. Então, não é um simples verbo. Nós temos que visualizar
com olhos espirituais. Então, nesta oração, nós iremos o quê? Visualizar, criar e exteriorizar a harmonia entre a natureza e os seres humanos, entendendo que coexistimos com a natureza e que todos somos um. E logo no início, dessa oração, vou ler apenas um trecho, diz assim: na imagem verdadeira do mundo criado por Deus, a natureza e os seres humanos estão sempre em harmonia como um só ser. A natureza mantém e sustenta os seres humanos, fornece a eles meios de se expressarem e lhes dá alegria. Num outro trecho, continua: os seres humanos são gratos, olha a importância da gratidão. Por isso, amam a natureza, oferecem a ela nutrientes, tornando-a abundante. Não há descontinuidade nem conflito entre eles, nem distinção ou diferença entre os dois. Então, nós coexistimos com a natureza, Tem um outro ponto na página 3 que diz assim: não ver a imagem verdadeira e olhar o indivíduo, entre aspas, indivíduo, como realidade e centro do mundo é ilusão. Quando eles colocam como centro a perda ou o ganho individual, os seres humanos acabam perdendo a visão da grande harmonia entre eles e a natureza, Então, aqui continua: é tolice visualizar deficiências e inadequações na natureza e pensar que a natureza é um obstáculo. E aí, nós começamos a entender o sentido desse verbo visualizar. Então, visualizar, Aqui o sentido dessa palavra visualizar é realmente contemplar o quê? O verdadeiro, a imagem verdadeira, a natureza divina de todas as pessoas, todas as coisas, todos os fatos. É ver a natureza como um todo, é a grande lição do canto em louvor à natureza, tá bom? Prosseguindo, então, o canto em louvor à natureza é um diálogo entre o anjo e o querubim. Então, façam essa tarefa, se vocês ainda não marcaram, toda vez que aparecer o anjo, marca a fala do anjo. Toda vez que aparecer o querubim, marque a fala do querubim. E aí você vai perceber, E você vai se sentir que nós estamos realmente aprendendo nesta escola terra, Com o anjo e também com o querubim. Então, o anjo, ele aponta para a unicidade entre a natureza e os seres humanos. Ele afirma que só há prosperidade quando os seres vivos se auxiliam, se suplementam, se complementam e doam-se reciprocamente. Na página 8 do Canto em Louvor à Natureza. E o querubim, qual é a função do querubim aqui? Ele questiona, assim como nós, muitas vezes questionamos, o querubim ele traz muitas questões, ele traz as dúvidas dele, Então, ele questiona os fundamentos de unidade, Observando os aspectos que separam os seres vivos, E ele não consegue reconhecer que Deus é a origem de tudo e de todos. De todas as coisas. E o canto louvor, o anjo, canta em louvor à natureza. O anjo canta em louvor à natureza. Ele enaltece a multiplicidade e a diversidade como expressão de um Deus único. Ou seja, aqui a gente consegue perceber que o anjo, ele cantando em louvor à natureza, o anjo ele está maravilhado com todas as coisas. Vem da natureza, ele está encantado com a natureza. Não é isso que vimos, da importância do encantamento, que nós não podemos perder nunca essa visão de encanto ao ver a natureza, ao sentir a natureza, Então, ele explica que a diversidade é expressão de Deus,
Uma folha não é igual a outra, um fruto não é igual ao outro, né? Onde os seres vivificam-se mutuamente e ele deixa claro, né, o anjo, que só existe Deus e a imagem verdadeira. E que Deus, né, e que o homem, que é o ser humano, tem a responsabilidade de cuidar da natureza, vivificando todas as coisas do planeta. Né? É a responsabilidade nossa, porque nós somos vivificados por todas as coisas, né? E por que é a responsabilidade do homem? Então, no canto em louvor à natureza, o anjo vem explicando por que é responsabilidade nossa, por que é responsabilidade do ser humano. E se vocês lerem o canto em louvor à natureza, com o coração, com a alma, vocês vão sentir a importância dessa nossa missão, dessa nossa responsabilidade. E o anjo chama atenção para a verdade de que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. O homem traz em seu interior a verdade da harmonia entre Deus, natureza e seres humanos. Então, faz parte da nossa natureza divina. Ainda no inconsciente da humanidade estão arraigadas ideias errôneas de exploração, de domínio, né? Que nós temos que dominar tudo, que nós é que mandamos na natureza. Por isso, a necessidade de desenvolver a consciência de que a verdade já está dentro do ser humano e colocar em prática o quê? Boas ações. Então, boas ações, elas trazem o quê na lei de causa e efeito? As boas ações trazem bons resultados, né? Então, nós temos que manifestar sempre o nosso amor. Respeitar a natureza, né? Fala para o homem, respeitem a natureza em suas múltiplas formas de expressão da vida, né? E o anjo explica que o homem é um ser espiritual. Então, toda vez que aqui na Seitonoye nós falamos o homem é filho de Deus, nós não estamos falando do homem carnal, mas sim do homem espírito, do homem filho de Deus, né? Então, o anjo explica que o homem é um ser espiritual e nasceu neste mundo, né, que é a escola da vida, para manifestar plena e livremente a vida de Deus na face da terra. E com os desejos, né, diz lá no canto em louvor, e com os desejos alinhados à vontade de Deus. Então, qual é o desejo de Deus? Que nós façamos coisas boas, que nós manifestemos a nossa natureza divina, né? O amor, né? Concretizar o amor. Então, o canto em louvor à natureza, ele é ao mesmo tempo um convite à reflexão sobre as nossas ações e também para ampliarmos a nossa consciência entre Deus, natureza e seres humanos, tá bom? Então, eu vou pedir licença aqui para ler a página 42 do canto em louvor à natureza, para nós finalizarmos. Aqui diz assim: assim, quando os seres humanos elevarem a sua consciência e passarem a ver Deus que se aloja em seu interior como seu eu real, os conflitos entre a natureza e os seres humanos desaparecerão e a ordem da grande harmonia se estabelecerá sobre a terra. Tá bom? Olha que lindo. Página 42, tá? Li apenas alguns trechos, tá bom? E nós vamos finalizar, então, com uma frase do sagrado professor Seicho Taniguchi, do livro Viver com Alegria, na página 32. O professor Seicho Taniguchi nos diz: não é somente nas escolas que a educação é ministrada. Todo lugar da natureza é escola da vida. E a principal tarefa dada a nós nesta escola é aprender a respeitar a natureza. Então, meus queridos amigos, para finalizar,
queridos amigos, queridos educadores, pais, as pessoas que nos assistem aqui no canal do YouTube. Muito obrigado por acompanhar o estudo de hoje, ele é muito prático e com certeza, através da nossa conscientização de que somos todos a grande harmonia se estabeleceu sobre a Terra. Gratidão, queridos amigos, muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado. Faremos também a leitura de uma oração. Então, peço a todos que fiquem em posição de oração ou numa posição confortável para que possamos sentir esta oração e a oração do livro Minhas Orações. Esse livro é de autoria do professor Masaharu Taniguchi e é a oração que está na página 51. E como hoje nós falamos bastante sobre as questões da harmonia, de se reconciliar com todas as coisas do céu e da terra, nós vamos ler a oração da página 51, chamada Oração para reconciliar-se bem com todos. Oração para reconciliar-se bem com todos. Então, fiquem em posição de oração ou como vocês acharem confortável. O essencial, acima de tudo, é saber que este mundo foi criado por Deus e que Ele é o Pai de todas as criaturas. Que todas as criaturas são irmãs entre si. Que desde o princípio todos querem bem uns aos outros, sem discórdias, nem sentimentos negativos, tais como ódio, rancor e etc. E que, portanto, não há o que perdoar ou não perdoar. Se no aspecto fenomênico há pessoas a quem devemos perdoar, isso significa que mentalmente estamos admitindo a existência do mal e negando que todas as criaturas de Deus são personificação do bem, do belo e da verdade. E tal atitude mental impedirá que a nossa vida se torne radiosa e feliz. Portanto, se nas profundezas da mente existir, por pouco que seja, o reconhecimento da existência do mal e a negação da excelência da criação de Deus, é preciso purificar a mente o quanto antes possível, eliminando tais pensamentos negativos. Para isso, devemos mentalizar: reconcilio-me harmoniosamente com todas as pessoas, todos os seres viventes e todas as coisas. Já não tenho mais necessidade de perdoar, pois compreendi que desde o princípio estou em paz e harmonia com tudo e com todos, e que sou um com todas as criaturas. O amor de Deus preenche o universo. Está presente em todas as partes. Envolve-me, impulsiona-me e flui dentro de mim, sendo impossível afastar-me deste amor. Obrigado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. O bem que procuramos do lado de fora sempre esteve dentro de nós mesmos. Somos feitos de luz e possuímos a chave para viver com felicidade e prosperidade. Vamos nos voltar ao nosso interior para encontrar uma perspectiva mais iluminada sobre nós mesmos e despertar a verdadeira alegria espiritual. A treva desaparece diante da luz. Ânimo e coragem, vamos seguir adiante. Receba a energia da vida. Seminário Geral Virtual de Carnaval 2022. Vamos passar o feriado de uma forma diferente, com paz, alegria, descobrindo a felicidade da alma e nos conectando com a vida de Deus. Neste ano,
O Seminário de Carnaval acontecerá virtualmente e ao vivo nos dias 26 e 27 de fevereiro. Mas atenção, ele não ficará disponível após esse fim de semana. A oportunidade é única. Para maiores informações, entre em contato com o e-mail seminarios@sni.org.br ou pelo WhatsApp 0 operadora 11 5014 2217, ou então com a regional, núcleo ou associação local mais próximos de você. Vamos sentir a vida! Muito obrigado!